Ministério das Finanças da França, discutindo a proibição da importação de petróleo frente à Rússia, mais um país depois de Reino Unido e Estados Unidos. Embora isso não seja tão simples assim, eu já vou discutir com vocês o porquê. E o mundo ocidental, liderado agora pela União Europeia, Ursula von der Leyen, que é como se fosse a chefe do poder executivo da União Europeia, anunciando uma série de medidas bastante promissoras economicamente e militarmente também para a Ucrânia, em conjunto com o Reino Unido, que não faz parte mais da União Europeia, mas que está dentro dessa coalizão junto com a União Europeia. Boris Johnson está com uma visita hoje oficial à Ucrânia e promete mais dinheiro, equipamentos e armas. Inclusive, esses dois blocos, Reino Unido e União Europeia, prometem fazer a Ucrânia não mais com armamentos da União Soviética, mas sim com armamentos nível OTAN. Pois é, galera. O YouTube, plataforma que é americana, né, a gente conhece do Google e tal, anunciou a exclusão do canal da Duma, que é o parlamento russo, por supostamente estar ferindo as diretrizes ali de comunicação. E uma notícia bem impactante, bem interessante. López Obrador, para quem não sabe, o chefe do Poder Executivo do México, está anunciando como se fosse uma espécie de consulta popular, um plebiscito, para saber a opinião da população. Devo continuar ou não no mandato? Chegou na metade. E se a população votar não, o cara sai. Ou seja, supostamente ele estará abrindo mão do seu mandato devido à satisfação popular. Já imaginou se a moda pega no Brasil? Ia complicar, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou mesmo interessado, né, quiser saber sobre o assunto. Cara, é baratinho, contato comigo ali direto, professor, pelo WhatsApp, vocês não vão se arrepender. Aulas semanais sendo atualizadas, mensais, enfim, é bem interessante, tá bom? Beleza, galera, vamos lá para o nosso vídeo então, ó. Bom, primeiramente, a Rússia, como eu já falei para vocês nos vídeos passados, tá acima de 8 mil sanções, é mais que o dobro do que o segundo colocado de sanções aplicadas pelo mundo. E agora, graças ao que está acontecendo, por exemplo, em Bucha, graças ao que aconteceu, por exemplo, na estação do trem, que está sendo colocado a culpa na Rússia, os países ocidentais, eles estão se mobilizando com a liderança de Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, para excluir ainda mais economicamente a Rússia nesse momento. Tá? Estados Unidos já anunciou o cancelamento da importação de petróleo, embora também não seja uma porcentagem tão significativa assim do petróleo russo que sustentava os Estados Unidos. O Reino Unido também está indo por esse caminho, e o ministro da França, da Finança das Franças, também anunciou que existe essa discussão. Só que calma, a coisa não é bem simples assim, por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de petróleo, existem várias qualidades de petróleo. E para cada uma das qualidades de petróleo, existe uma técnica de refino diferente, para fazer combustível, plásticos, borrachas, etc. As refinarias europeias, grande parte delas, estão muito acostumadas com a química, com os equipamentos, enfim, com os componentes que existem no petróleo russo. Então as refinarias, elas são adequadas ao petróleo russo. Mudar a importação de petróleo para um petróleo que não seja russo não é uma coisa simples assim. Não é qualquer petróleo que pode suprir a demanda do petróleo russo. Então, claro, existe um plano de mudança. A União Europeia ela prometeu até 2030 fazer uma grande revolução do seu sistema de matriz energética. Os Estados Unidos, por exemplo, está negociando GLP, gás liquefeito de petróleo, para suprir, por exemplo, a demanda que viria para a União Europeia, né, que viria da Rússia. E existe um anseio muito grande de conectar mais o Oriente Médio e a Ásia Central à Europa, porque o Oriente Médio e a Ásia Central são bolsões naturais, tanto de gás natural como de petróleo. Só que existem algumas problemáticas ali no meio do caminho. Por quê? Quando a gente olha no Oriente Médio, é um mosaico geopolítico. Existem países, por exemplo, que ficariam bem no meio desses gasodutos, oleodutos, tais como Síria, tais como Irã, tais como o Líbano, que é uma conjuntura política bastante complexa. Será que todos os países colaborariam com esses gasodutos? Irã e Síria, por exemplo, são aliados da Rússia. Será que eles deixariam um gasoduto que iria fazer uma competitividade com os russos, passar pelo seu território e abastecer a União Europeia? Eu particularmente acho bastante improvável. Talvez ali, ó, atravessando o mar Mediterrâneo, gasodutos e oleodutos, seja muito mais simples, embora economicamente seja um pouco caro, né, a situação, tá bom? Mas a questão energética, de fato, é um ponto bem importante. Outra questão que pegou bastante foi a respeito da visita da chefe do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, que fez, na reunião com Zelensky, uma série de promessas. Ela se mostrou bastante favorável à Ucrânia, esse é o fato, tá?
ela falou que a guerra que está acontecendo agora entre Ucrânia e Rússia não é uma guerra somente entre Ucrânia e Rússia. É uma guerra entre a civilização e a barbárie, entre o Oriente ditatorial e o Ocidente democrático. E por conta disso, a União Europeia ela vai comprar essa briga. De novo, né? A União Europeia é diferente da OTAN. A União Europeia é uma aliança econômica. Embora até existam alguns tipos de institutos, cláusulas ali, que auxiliem em caso de algum conflito, por exemplo, de um membro da União Europeia, esse não é um grande intuito, tá? A União Europeia é um bloco econômico, que acabou sendo um bloco político, tá? Até concordo, mas militarmente, pelo menos até o momento, eles não têm tanta força assim. Só que para vocês terem uma noção, nos últimos tempos, a União Europeia ela anunciou um pacote de 500 milhões de euros para você fazer uma ajuda efetiva militarmente à Ucrânia, com disposição de armamentos, por exemplo. A gente sabe que recentemente a Ucrânia até pleiteou a entrada para a União Europeia e assinou um documento oficial falando que quer fazer isso. A Ursula von der Leyen falou que geralmente o processo demora meses, anos, tal. No caso da Ucrânia vai demorar semanas. E olha que importante, geralmente quando o país ele ingressa na União Europeia, a União Europeia tem algum tipo de responsabilidade, inclusive econômica, sobre esse país. Estima-se que para conseguir recuperar, por exemplo, a Ucrânia no momento pós-guerra, será necessário para a recuperação de infraestrutura tal, mais ou menos 15 bilhões de euros. Não é uma coisa super simples, claro, mas também não é uma coisa tão complicada assim para o bloco europeu. Ou seja, essa aproximação do Zelensky com a União Europeia, tanto militarmente como economicamente, pode ser uma coisa super importante para a Ucrânia pós-guerra. Claro, pessoal, a gente não sabe. Nesse momento, a Rússia ela está centrando muito mais suas atenções na região de Donbass e do Sudeste. Região de Mariupol, por exemplo, Sul, Sudeste e Leste da Ucrânia. Muito possivelmente, nesse momento, esse seja o objetivo da Rússia. Então, talvez a gente forme duas Ucrânias, uma Ucrânia Oriental, uma Ucrânia Ocidental. Zelensky não quer isso, tá? Mas, enfim, não sei se ele vai ter força militar suficiente para combater os interesses russos na região do Leste e Sudeste, pelo menos na conexão de Donbass à região da Crimeia. Tá? Essa região seria muito estratégica para os russos, economicamente, militarmente e geopoliticamente. Porto de Sevastopol, por exemplo, é muito interessante para os russos ter um contato direto ali. Mas a Ursula von der Leyen está apoiando totalmente, inclusive falando em questões militares. Para vocês terem uma noção, foi a primeira vez que a União Europeia ela fez uma ajuda militar para um outro país. Na casa dos 500 milhões de euros e para um país que nem está no bloco ainda. Percebe o engajamento que a União Europeia está tendo nesse conflito? E mais, o Reino Unido, que também é uma outra grande liderança da Europa, mas não está na União Europeia também, o Boris Johnson hoje fez uma visita oficial a Kiev. Foi o primeiro líder do G7, as 7 nações mais desenvolvidas, que fez uma visita à Ucrânia. Então demonstra ainda mais apoio da Europa. O Boris Johnson, desde o início do conflito, ele sempre está tendo declarações mais belicosas, autoritárias, assim, né, de combate contra a Rússia, e anunciou também o equivalente a 100 milhões de euros, por exemplo, em equipamentos e dinheiro de recuperação econômica e a promessa de novas sanções. O Reino Unido, em conjunto com a União Europeia, prometem revolução à Ucrânia nesse momento. Por quê? As próximas semanas, elas prometem ser bem decisivas na guerra na Ucrânia. Por quê? A gente sabe que o Putin ele tem a data do dia 9 de maio como uma data muito especial. A data do 9 de maio foi a data da rendição dos nazistas, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Opa, falei, não sei se vai cortar o vídeo, né? Mas enfim. A rendição lá dos né? Enfim, na Segunda Guerra Mundial. Então é uma data de supervalorização, super patriotismo do povo russo, na época da União Soviética. Porque eles consideram que eles, e de fato foram, né? Os principais responsáveis pela derrota do exército alemão à época, tá? Então, a vitória da Rússia nesse momento, nesse conflito com a Ucrânia, até o dia 9 de maio, significaria, ainda mais com a narrativa que a Rússia tem, que está derrotando os Neo-Tananã-Zi, né, que a gente sabe o que é, olha, a gente derrotou os Na-Tananã lá em 1945 e a gente está derrotando os Neo-Na-Tananã agora aqui na Ucrânia. Isso combinaria muito para esse sentimento de nacionalismo e patriotismo do povo russo. Então, as próximas semanas prometem ser decisivas no leste e sudeste ucraniano. Por isso que o Reino Unido e a União Europeia estão se mobilizando para revolucionar o armamento ucraniano. Promessa de serem armas não mais da era soviética, herdado ali desde 1991, e sim agora um padrão OTAN. Ou seja, a gente vai ter um conflito parecido com a Segunda Mundial, a Segunda Tananã Mundial, né? Enfim, nem sei se posso falar essa palavra aqui no YouTube. Então,
Outro momento também interessante, o YouTube, que é uma plataforma, né, da Google, a Google é norte-americana, e é óbvio que tem algum tipo de ação por trás do governo americano, e o próprio YouTube também. Eu, por exemplo, né, faço parte da parceria do YouTube, tenho AdSense aqui e tudo tal. Eles falaram que qualquer tipo de comentário que explorasse o conflito na Ucrânia, esse vídeo poderia ser excluído da plataforma. Não sei exatamente o que é explorar, tá? Explorar é o que eu estou fazendo aqui? Contar para vocês o que está acontecendo, conteúdo informativo, ou será que é compartilhar informações falsas, mostrar imagens muito fortes? Não sei exatamente, tá? Não está muito claro o que seria isso. Mas, ferindo as diretrizes do YouTube, a Duma, que é o parlamento russo, foi banido, seu canal foi banido, foi expulso. Porque, segundo o YouTube, feriu as diretrizes. Muito possivelmente porque o YouTube, uma plataforma americana, vê as informações passadas pelo parlamento europeu como disseminação de informação falsa, como fake news. E aí, galera, você concorda que o parlamento russo deveria ser banido do YouTube? Ou será que o YouTube está querendo passar uma narrativa hegemônica ocidental? Lembrando que algumas plataformas russas, por exemplo, o canal Sputnik, que é o canal russo, também foi banido do YouTube, hein? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, um ponto que eu achei bem interessante, o Obrador Lopes, que é o presidente mexicano, ele tem um mandato aí, né, que chegou agora à metade, né, um mandato de 6 anos chegou à metade, e nesse mandato de 6 anos, ele pode fazer, no meio do seu mandato, uma consulta popular, tá? A chamada, que ele chama ali de consulta cidadã. Essa consulta cidadã, basicamente, pergunta no meio do mandato se a população está gostando ou não do seu mandato. Caso, isso é uma coisa que o presidente pode fazer ou não, tá? Caso a população esteja gostando, beleza, o presidente continua até o final. Caso a população não esteja gostando, o presidente ele é obrigado a renunciar depois dessa consulta popular, e aí tem ali uma eleição indireta por parte do parlamento para a continuidade do mandato nos próximos anos. Professor, mas quer dizer então que ele fez isso, ele está correndo o risco agora de sair da presidência? Está, esse é o fato, tá? Ele foi eleito com uma plataforma muito mais de livre mercado, de combate aos não posso falar aqui no YouTube, né? Que existe lá no México, tá bom? E, de fato, ele conseguiu até um crescimento econômico importante, tal. Então a população tem para vocês terem uma noção, hoje a popularidade dele está em mais ou menos 54% da população, tá? Para que ele saísse, deveria ter metade dos que foram votar, mais um. A questão é que, nesse momento, ele está muito confiante que a população não vai querer a sua saída. Ou seja, que poucas pessoas vão votar nessa consulta cidadã e as pessoas que forem votar não vão votar pela sua saída. Se não chegar a metade da população votante, isso quer dizer que não está valendo essa consulta popular, essa consulta cidadã, tá bom? Isso está sendo visto pela oposição não como uma questão democrática de fato, mas sim como uma tentativa do López Obrador de mostrar para a oposição, para o povo mexicano, que ele é benquisto, que ele coloca o seu cargo à disposição se a população mexicana não o bem quiser. E aí, galera, se tivesse isso aqui no Brasil, independente de quem fosse o presidente, hein? Será que teremos presidentes trocados na metade do caminho? O que vocês pensam? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.